A paz de Deus, Irmandade. Aqui estou eu, irmã Maria. Achei graça nesse momento, em comunhão com Deus. Contar uma obra que Deus fez muito bonita, que a gente não pode deixar de contar, glorificar a Deus. Eu acho que não contei essa obra, porque essa obra é um pouco compridinha, mas eu vou tentar resumir ela. Eu, na verdade, tenho 4 filhos e meus filhos ainda meninos estavam fazendo aqui onde eu moro, estava fazendo educação física na escola, mas no campo de futebol. Tinha um campinho de futebol e eu estava fazendo educação física ali, porque na escola não tinha como fazer, porque era muito mocidade, muita criança, então fizeram ali, na escola. E antes, eu tinha um grande desejo de colocar meu filho na escola Senai, meu filho mais velho. Tinha 14 anos ele. Tinha vontade de colocar no Senai, para fazer um curso do Senai, um curso profissional. E aí, falei com uma amiga minha, que ela tem um filho da mesma idade que o meu, e o filho dela estava fazendo. Mas, só que eu não me lembro se ele estava fazendo particular ou pela firma. E aí eu falei com ela, ela não deu atenção não, ela não fez questão de me ajudar. Mas eu já era crente, né? Quer dizer, que eu não precisava de ajuda dela, né? Eu não precisava de ajuda dela. Aí, bom, para cumprir tudo, meu filho estava fazendo educação física junto com a minha filha, com a outra minha filha, e mais muitas crianças da idade deles, e fazendo educação física. Meu filho correndo e bateu o braço no, no osso do braço da minha filha. Ele mesmo não viu e quebrou a clavícula dela. Aí a professora mandou me avisar que minha filha estava chorando, que era para pegar e levar ela no médico. Falei, e agora? Para levar no médico. Bom, a gente, na situação como até agora, hoje, graças a Deus, eu estou bem. Cada um tem seus carros, mas naquela época não tinha carro, era ônibus mesmo. Aí eu falei, filha, eu amarrei um pano nela e falei para ela, filha, vou tentar te chamar resgate pra você. Falou, não, mãe, vamos de ônibus mesmo. Você aguenta de ônibus? Aguenta. Tá, vamos de ônibus. Isso é o Malgate, pronto-socorro. Ali o pronto-socorro tinha que pegar 2 ônibus para ir lá. E 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. E aí, chegamos lá, fizemos todos os processos.
Ela tirou a raio-x, realmente ela tinha quebrado a clavícula e foi colocado um gesso, né, nas costas dela, um amarro nas costas dela. E, e aí ele liberou ela. E esse pronto-socorro é perto do Senai, aonde eu queria colocar a minha filha. E eu não sabia quando que ia ter inscrição no Senai. Eu queria saber, mas não sabia como. Minha colega não deu nem o telefone para mim, podia me dar o telefone, falar, ó, liga nesse telefone, né? Mas Deus não quis fazer assim. Eu não culpo ela. Deus não quis fazer assim, que nós não precisamos de ninguém para fazer nada para nós. Aí eu fui e subindo perto do Marugate, do pronto-socorro, mais para cima, de frente à rua que eu estava subindo, é a escola Senai. E eu entendida com a minha filha, perguntando para ela se estava doendo, se não. E nós estávamos andando de pé. Ainda era cedo. Aí ela disse, não, mãe, não estou com fome. Não está doendo também. E aí eu falei, então tá bom. E naquela voz, aí veio uma voz que falou para mim, você não vai passar aí? Parece que aquela voz pegou no meu rosto. Você não vai passar aí? Aí eu falei para minha filha, você está falando comigo? Ela falou, não, mãe, eu não estou falando com você. Naquela época, minha filha tinha 11 anos. Meu filho tinha 15, ela tinha 11, a outra tinha 9 e pouquinho. E, e assim, eu fiquei quieta, dei mais um passo para frente, a voz tornou a falar comigo. Você não vai passar aqui? E fez eu lembrar do Senai, que eu queria fazer inscrição para o meu filho. Aí eu peguei no braço da minha filha e falei assim, filha, vamos até aqui no Senai. Mãe, mas o que a senhora vai fazer aí? Eu falei assim, eu preciso vir aqui, filha, pegar o homem no telefone daqui para saber quando vai ter inscrição aqui. Ela disse assim, mãe, mas é bobeira, para que isso? Mas depois você fica sabendo. Aí fui lá, procurei quando ia fazer inscrição, peguei o telefone, e já fiz o cadastro dele, com o nome dele, eu sabia, né, a data que tinha nascido e tudo, já deixei pronto, era só ele vir e fazer o cadastro completo, que tem um cartão, tem um cartão da comprovante, né, de luz, de água, e tinha que ser ele mesmo vir e assinar a ficha que eu fiz. E assim foi feito. Aí eu liguei para acabar de confirmar tudo, quando que ia começar, e que ia fazer a prova, tudo. Aí falaram quando que ia fazer a prova.
Eu não me lembro se eu vim junto com meu filho, se eu fui junto com ele, ou se ele foi com um amigo dele. Eu creio que ele foi com um amigo dele. E ali ele fez uma prova. E, e ele queria fazer um curso de mecânico. Mas ali não conseguiu fazer um curso de mecânico. Ele tinha vaga só para serralheiro, ou então eletricista. Ele achou melhor para serralheiro. Aí ele falou assim, bom, eu vou fazer para os dois, porque eu passar tudo bem. Mas ele achava que na pouca força dele, no entendimento dele, ele não ia passar no teste. Mas ele passou. Passou em terceiro, 13º lugar, uma coisa assim, de serralheiro. E aí eu fui lá com ele para pegar o resultado e vim. Aí já falaram o que eu precisava comprar, deu uma lista do que precisava comprar, do uniforme, tudo, avental, tudo que precisava. Eles me deram uma lista para fazer. E eu então peguei aquela lista e fui contente para casa com ele. Vim contente que eu tinha conseguido. E falei para o meu esposo. E falei para o meu esposo. Olha, eu fiz inscrição para o nosso filho lá no Senai e vai precisar comprar isso assim, assim, assim. Ele me respondeu bem áspero e falou assim, olha, você não quis fazer, você não quer fazer inscrição, você acha que tem dinheiro, porque você não mesmo não compra e paga. Você mesmo não resolve, você compra, você paga, você pega dinheiro e paga. E tinha que pagar uma taxa por mês, particular. Naquela época, não sei se era R$ 200, cada 6 meses tinha que pagar R$ 200, naquela época. No ano de 95, tinha que pagar essa taxa. Todos 6 meses tinha que pagar uma taxa. E mais aí, eu falei com ele me deu essa resposta. E quando foi à noite, eu fui para o culto, porque ele não era crente, esse meu esposo não era crente. Não falei nada. Eu fui para o culto, assim, meio chateada, né? Porque ele me deu aquela resposta, não falou que ia me dar dinheiro, não falou nada. Aí quando chega no culto, Deus falou na palavra. Deus, eu vou cumprir o desejo do teu coração e do teu filho. Aquilo que você acha difícil, eu vou dar nas tuas mãos. Antes que o sol se ponha, eu dou a necessidade tua nas tuas mãos, a tua necessidade nas tuas mãos. Isso Deus falou numa terça-feira. Quando foi na quarta-feira,
de manhã cedo. Ele levantou, eu arrumei tudo para ele sair para o serviço e ele perguntou para mim: quanto que fica tudo para o nosso filho fazer o Senai? Quanto fica tudo? Eu falei assim: a roupa fica tanto e mais R$ 200. Naquela época dava uns 350, 360, mais ou menos, tudo. Ele falou: então tá o dinheiro. Vê se dá para comprar. Peguei, fiquei contente. E lembrei da palavra que Deus falou: que antes que o sol se pusesse, ele ia dar a necessidade minha nas minhas mãos. Sem que eu pedisse outra vez, sem que eu anunciasse, sem que eu falasse mais nada. Ele falou que ia dar nas minhas mãos, para cumprir o desejo do meu coração. E do meu filho também. Aí, mas o inimigo, como ele não gosta da gente, para confundir, para deixar a gente preocupado, então, como era meu filho ia começar no mês de agosto, então ainda tinha o mês de julho para ele ir nas férias, ele ir para casa da tia dele em Minas. Eu pus ele num ônibus e ele foi parar na casa da tia dele em Minas, em Machado. E falei para ele: olha, tal dia você tem que estar aqui. Não pode deixar de estar aqui porque você tem que apresentar no Senai para começar já no Senai. Mas o inimigo é muito astuto, nosso adversário. Ele então fez com que meu filho falou para ela, mas falou para minha irmã, mas acabou esquecendo. E ela também com muita tribulação, porque ela tem um estabelecimento, e ela então esqueceu, ou sei lá, o inimigo fez ela esquecer, e demorou para ela colocar ele no ônibus. E ali fiquei tão preocupada, mas tão nervosa, tão preocupada, de medo de ter acontecido alguma coisa. E reclamei, tentei ligar na casa dela, não conseguia falar com ela. E com muito sacrifício. Aí eu orei a Deus, fiz um voto a Deus. Naquele dia mesmo eu fiz um voto a Deus de manhã, que Deus trouxesse meu filho até de tarde, na hora de ir para a igreja, trouxesse ele, eu glorificava o nome de Deus. E quando eu estava me arrumando para mim sair, quando veio meu filho chegou. Para a grande surpresa minha, alegria minha, né? Meu filho chegou. Falei: filho, mas você sabia que você tinha que vir antes para começar as aulas? A diretora da escola: mãe, mas a minha tia esqueceu. Eu falei para minha tia depois, que eu lembrei também. E assim aconteceu. E aí ele fez o curso do Senai. Ele fez o curso do Senai, eu glorifiquei a Deus porque ele chegou, né, na sexta-feira. Glorifiquei a Deus naquele dia mesmo, como eu falei.
E ele não repetiu, não passou com notas ruins, só passou com nota boa, fez 2 anos de curso de Senai, coisas que para muitos não tinha condições de fazer particular como ele fez particular. E Deus deu graça de cumprir o desejo no meu coração de ele fazer esse curso pagando, apertada, sem condições, mas Deus deu essas condições. Foi Deus que deu essas condições. Porque de nós mesmos a gente não tinha condições assim, sobrando para poder fazer esse curso. Não, nós não tinha condições. Mas Deus foi a condições, porque nós tínhamos 4 filhos, e tem 4 filhos, né? E tudo uma escadinha. O caçula tinha o quê? 3 anos. 4 anos. 4 anos o caçula tinha. Então, eu glorifico a Deus nessa noite, que essas obras são obras inesquecíveis, uma obra que não dá para esquecer, que foi obra linda, que a minha filha também sarou da quebradura dela, né, da clavícula, ela sarou, mas aquela quebradura dela, Deus fez saber que permitiu quebrar a clavícula dela, para poder eu ir no Senai fazer a matrícula do meu filho, que ele não precisava de ninguém. Ele tinha como ele trabalhar, sem eu precisar de ninguém. A Irmandade viu como que Deus trabalha, né? Não precisei da minha colega. Quando ela ficou sabendo, meu filho já estava fazendo o curso de Senai, de serralheiro. Quando ela ficou sabendo, então ele está fazendo, eu falei, tá. Eu consegui fazer para ele. Deus a preparou. Nossa! E como que está fazendo? Você não está fazendo particular, o pai dele está pagando para ele. E assim foi feito, graças seja a Deus. E eu estou aqui glorificando a Deus nessa noite, né? Contando mais uma obra que Deus fez na nossa vida, que a gente não merece, mas Deus fez. No ano 95, já faz 27 anos, quase 27 anos já, que Deus fez essa obra na nossa vida, na vida do meu filho. Eu estou aqui glorificando a Deus. Obra linda, maravilhosa que Deus fez. Ele não exerceu a profissão dele, mas quando ele quer fazer alguma coisa na casa dele, ele sabe fazer, ele tem a ferramenta, ele sabe fazer, mas ele não exerceu essa profissão. Ele pegou uma outra profissão. E hoje quem é mecânico o caçula meu, hoje é mecânico. Um mecânico profissional. É um mecânico, um caçula. Ele tem 22 anos de mecânico. Trabalha com toda a segurança. Ele tem o próprio trabalho dele, a própria oficina dele. Esse de 4 anos.
que tinha 4 anos, o caçula. Estou falando do caçula. Ele tem, assim, a oficina é dele. Ele é dono da oficina. Ele é profissional mesmo, trabalhou com carro na Fiat, trabalhou com carro da Honda, e ele trabalha com todo tipo de carro, de mecânico. Então eu agradeço a Deus que todos os meus filhos são trabalhadores. Isso é um motivo de agradecer a Deus. E minhas filhas são donas de casa. Uma ajuda o marido nos negócios dele. E todos meus filhos são crentes, fiel a Deus, graças a Deus. E tem, aproveitando falar, que meus netos, 2 netos meus estão estudando a música, um tem 13, o outro tem 11, 12 anos, o outro tem 13 anos. Está terminando a música já, está ingressado na música. E tem o outro pequenininho também, minha filha também, que está na música também. Então eu não só glorifico a Deus na parte material, mas como eu glorifico a Deus também na parte espiritual, que eu sou muito grata a Deus nessa parte, e falo que Deus é maravilhoso, que muitas obras tem feito na minha vida lá atrás e continua fazendo. Então eu agradeço a Deus por tudo, por essa liberdade, por tudo mesmo, por essas forças, né, de contar essa obra. A Irmandade me perdoa, como eu contei, não sei contar a obra direito, mas que eu pude contar do meu, assim, eu fiz o máximo para contar. E eu glorifico a Deus nessa noite. E Deus seja louvado.